na graça e na paz de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Uma das coisas assim que fazem parte da imaginação do ser humano é tentar de alguma forma vencer a morte. Existem filmes, histórias, contos que trazem objetos, locais com poderes especiais capazes de dar vida a quem já morreu ou quem está quase morrendo. Esses lugares, esses objetos muitas vezes são chamados de fonte da vida. Quem os tem, quem vai até eles, recebe como recompensa a vida eterna. Viver eternamente é algo que está em nosso inconsciente, é um sonho do ser humano, um sonho que ninguém conseguiu ainda realizar. Afinal, em sua consciência, quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Nós queremos viver, nós queremos a vida. A humanidade, ao longo de sua história, trabalha duro para proporcionar às pessoas uma vida melhor. Se nós compararmos, por exemplo, a expectativa média de vida hoje de nosso país, está um pouco acima dos 75 anos, porque isso depende de região para região. Porém, no tempo de Cristo, a expectativa de vida é estimada entre 35 a 40 anos. Será que mudou? Tudo isso graças a todo o avanço que a humanidade teve na medicina, na higiene, na alimentação, no estilo de vida. Tudo isso contribui para que haja menos mortalidade infantil e maior longevidade. Mas ainda não conseguimos vencer a morte. Mas as coisas já mudaram muito. Alguém que tenha hoje, por exemplo, 60 anos, é visto de uma forma bem diferente do que era visto há uns 100 anos atrás. A concepção de idade, de tempo, tudo está mudando, porque de fato estamos vivendo mais e melhor. Mas ainda não vencemos a morte. Será que a humanidade vai encontrar a fonte da vida? Será que algum dia teremos essa tecnologia? Na verdade, já temos. A fonte da vida não é uma coisa de filmes, de histórias ou livros. Ela existe, ela é real e ela está à disposição de todos. E mais, é de graça. Não precisa pagar nada. Só que essa fonte da vida não é da forma como a gente imagina. Essa fonte da vida que existe não é aquela que impede que a gente morra. Não é um objeto poderoso, não é um remédio, não é uma tecnologia, não é um tratamento. A fonte da vida que nós temos é uma pessoa. A fonte da vida que nós temos é o filho de um carpinteiro de Nazaré que viveu na região da Galileia há uns 2000 anos, o Emanuel, o Deus conosco, Jesus. Uma fonte da vida diferente daquela que imaginamos e daquela que muitas vezes queremos. Em Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz que enquanto estava neste mundo entre nós, Jesus chorou, Jesus suplicou a Deus. Uma referência ao que aconteceu horas antes de sua morte no jardim do Getsêmani. Ali Jesus chorou. Inclusive diz o texto que ele suou gotas de sangue
tamanha a agonia em que ele se encontrava naquele momento, uma agonia que não era apenas pelo sofrimento físico que ele iria passar, mas por estar carregando o peso de todos os nossos pecados em sua vida, algo que em pouco tempo ele iria fazer na cruz. Jesus estava ali, chorando e suplicando a Deus. E no versículo 8, Hebreus nos diz que Cristo aprendeu a ser obediente pelos seus sofrimentos. Quando olhamos a história de Jesus, nós vamos ver que tudo que ele fez foi fazer a vontade de Deus. E no fim, Deus o fez sofrer. Seu sofrimento não foi imposto, foi um ato voluntário, em que ele mesmo vamos usar essa palavra, se esvazia do seu poder divino, como Filho do Altíssimo, assume a nossa humanidade para sofrer o que nós sofremos, sentir o que nós sentimos e morrer a mesma morte que nós morremos, com a diferença que ele fez isso para se tornar a fonte da salvação, a fonte da vida para todo o que nele crê. Essas palavras de Hebreus, elas são extremamente profundas, porque Jesus não se tornou apenas uma esperança de vida. Ele diz, ele é fonte de salvação, ele é fonte de paz ao nosso coração pecador, ele é fonte de esperança em meio às dificuldades que enfrentamos nesse mundo, é fonte de perdão em meio aos pecados que cometemos, é fonte de amor, de força, de misericórdia, de perseverança, de alegria. Enfim, é a fonte que precisamos para viver. Jesus se tornou tudo o que precisamos, mas às vezes é tão difícil compreender isso. Jesus venceu a morte, não por não morrer como o imaginário de uma fonte da vida traz. Ele venceu a morte justamente por morrer e ressuscitar. E é exatamente isso que ele nos oferece por meio da fé. Ele não nos livra de passar pela morte, mas ele nos oferece a ressurreição para uma nova vida. Mas não é isso que as pessoas querem. As pessoas não querem uma nova vida, as pessoas querem a mesma vida. A mesma vida que tem, mesmo com todos os seus problemas, mesmo com todas as dificuldades. E basta ver isso porque as pessoas não querem abrir mão daquilo que dão valor, das suas ideias, das suas verdades, das suas razões, das suas atitudes, por mais que isso contrarie a vontade de Deus. Como certa vez alguém disse, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer obedecer a Deus. Jesus fez diferente, ele se submete à vontade de Deus, e a vontade de Deus para ele o levou à cruz, e lá na cruz ele ora a Deus, e nas suas orações ele pede em favor daqueles que o estão justamente matando. Ele pede que Deus perdoe aqueles que o crucificam e caçoam dele. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E mais, como última palavra de suas orações na cruz, ele diz: está consumado, está completo. A obra da salvação que ele veio fazer nesse mundo chega ao fim. Ele entrega o seu Espírito nas mãos de Deus para se tornar a fonte da salvação para todos nós. O que Deus exigiu de Cristo, ele não exige de nós. O que Deus exigiu de Cristo por causa dos nossos pecados, ele não pede para nós.
De Cristo Ele pediu seu corpo e sangue na cruz, sua vida. Para nós Ele pede algo tão mais simples, que até uma criança faz melhor que nós. Ele pede fé. Fé. Creia. Confia. Acredita que esta palavra, que essa promessa de Deus é verdadeira. Acredita que em Jesus você tem vida, vida com esperança, vida com paz já neste mundo diante das dificuldades, e uma vida nova, onde não vai ter mais sofrimento, nem dor, nem as mazelas do mundo aqui, na vida que Ele tem para nós depois da ressurreição. Mas como é difícil crer em Deus. Como é difícil entender o que Deus nos diz. O ser humano prefere acreditar em cada coisa, que às vezes é muito mais difícil de acreditar do que acreditar em Deus. O ser humano prefere acreditar que Deus não existe e tudo surgiu do nada, como se o nada pudesse gerar alguma coisa. O ser humano prefere acreditar em objetos e lugares sagrados, com poderes especiais, prefere crer que todos os caminhos levam a Deus, prefere crer que se Deus é amor, Ele não vai mandar ninguém para o inferno só porque as pessoas se amam e fazem o que amam. Ou então preferem crer num Deus que não promete vida eterna, mas promete dinheiro no bolso e cura para qualquer tipo de doença e fim de qualquer tipo de sofrimento. Crer nessas coisas parece mais fácil do que crer em Deus. Só que Deus, na sua palavra, não promete nos livrar da morte neste mundo. Deus, em sua palavra, não promete nos livrar dos sofrimentos que o pecado traz à nossa vida neste mundo. Mas Ele promete estar ao nosso lado todos os dias até o fim. Ele promete nos dar força diante das dificuldades da vida. Ele nos promete trazer consolo em meio a nossas dores. Ele promete e nos traz perdão diante dos nossos pecados e culpas. Ele nos dá a vitória sobre a morte, garantida pela ressurreição de Cristo nosso Senhor. Tudo isso Ele nos promete. Mas para crer que isso tudo é verdade, antes de tudo, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e admitir quem nós somos. Pobres e miseráveis pecadores, falhos. Se Jesus teve que se sacrificar na cruz por nós, é porque nós não conseguimos fazer a vontade de Deus. Porque o que levou verdadeiramente Cristo à cruz não foi os romanos, não foi Pilatos e não foi aqueles líderes judeus que pediram a sua crucificação diante do governador. O que levou Cristo à cruz foi os nossos pecados. O que levou Cristo à morte foi o nosso desejo de fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. E hoje, neste culto, quando lembramos o dia que Jesus se sacrificou por nós na cruz, nós não nos reunimos para chorar e nem para lamentar, mas para reforçar a certeza viva em nosso coração de que o que Ele fez por nós foi para nos dar vida, que o que Ele fez por nós foi para nos livrar da morte eterna, do inferno, e nos dar uma nova vida, além de qualquer coisa que hoje podemos imaginar, simplesmente porque Ele nos ama, um amor tão grande que nem conseguimos imaginar. Sem Cristo nós estaríamos mortos antes mesmo de morrer.
Mas com Cristo nós temos vida até depois de morrer. Vida que recebemos em Sua palavra, vida que recebemos desde o dia que fomos batizados, porque Ele é a verdadeira fonte da vida, fonte da salvação, fonte da esperança para este mundo, para cada um de nós. Em Cristo, pela fé, aprendemos a ser obedientes voluntariamente em amor, obedientes em gratidão àquele que nos salvou da morte, que nos aperfeiçoou em seu amor, que nos dá vida, vida que tem sentido, vida que vale a pena ser vivida, vida que vale a pena seguir em frente mesmo diante de todas as dificuldades que enfrentamos, vida que vai além, muito além do que qualquer história, conto ou filme possa nos dizer. Mesmo diante das nossas dificuldades desse mundo, mesmo diante das coisas que passamos e sofremos, Cristo sempre vai ser, ontem, hoje e para todo sempre, a fonte da vida, para nós, para mim, para você, para todo que nele crê. Que este dia nos lembre sempre disso, aquela morte na cruz é a morte que nos traz vida. Amém. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja conosco hoje e sempre.